Fala galera, boa tarde para todo mundo, tudo GG, joinha, joinha. Bom, gente, o motivo de eu ter convidado vocês aqui para a gente estar junto nessa tarde é porque cada mudança que a Anatel faz, né? Felizmente, nós temos uma base de amigo bem grande e aí isso acaba gerando muita dúvida e eu acho que a melhor forma da gente juntar a galera para tirar todas as dúvidas é a gente se juntar aqui, bater um papo legal. O convite foi enviado para todos os nossos parceiros, para todos os nossos amigos. E aí eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou deixar o microfone de vocês. Eu vou fazer primeiro assim, eu vou fazer uma explicação mais ou menos de como vai funcionar essa nova resolução da Anatel. E aí, em seguida, eu vou abrir o áudio de vocês. Nesse momento, vocês não conseguem fazer perguntas, né? A não sei que seja pelo chat. Quem tiver dúvida, não quiser esquecer, pode mandar as dúvidas no chat, bem direitinho, beleza, legal, que aí eu vou lendo. E quem quiser mandar pergunta por áudio, anota aí num rascunho que assim que eu fizer aqui uma apresentação de uns 10 ou 15 minutos para dar uma abordagem geral, aí eu começo a abrir essas perguntas para nós todos. Beleza? Tudo GG, joinha, joinha. Então eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou... Ó, o Luciano falando que tá sem som, eu acho que é só lá, né? Talvez, ele não ativou direitinho lá o áudio dele lá. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu só testar aqui umas telas, tá? Que eu tenho para ver se tá legal. Então eu vou fazer umas anotações para cá, beleza? Ó, essas anotações vai ser aqui. Só que dessas anotações eu vou aparecer também. Ah, tá. Aqui não deu certo não. Então, gente, deixa eu pegar aqui um minutinho só para ajustar uma imagem minha que vai aparecer aqui. Tá? Não saiam daí não, é coisinha rapidinha, um minutinho só para eu ativar aqui a câmera. Pronto, então eu já voltei aqui. Agora, eu vou só testar aqui, ver se vai dar certo. Ó. Pronto. Agora deu certo, então eu vou fazer algumas anotações aqui, vou compartilhar essa tela com vocês. Belezinha. Então, gente, começando aqui nós temos o seguinte, a Anatel, ela está trazendo aí uma série de novidades, né? Como eu estava falando recentemente, fiz aí um mini curso para a galera, né? Trouxe a galera para a gente fazer um debate aqui, para a gente trazer essas atualizações. A Anatel, ela está criando aí um planejamento, um plano de ação para combate à concorrência desleal. E a Anatel está batendo principalmente como é que ela pode, qual é o papel da Anatel, no meu ponto de vista, que ela tenta combater a concorrência desleal. Então ela está tentando exigir dos provedores, né, como um todo, inclusive dos pequenos também, porque dos grandes o pessoal já precisava ter, na verdade todo mundo já precisava ter, que cumpra-se pelo menos a parte obrigatória. Então ela já migrou de dispensa de outorga para outorga, e aí agora a Anatel vai começar a pedir novamente que o provedor tenha responsável técnico. E eu quero esclarecer com vocês algumas diferenças, tá? Não deu tempo eu preparar a apostila, né? Normalmente eu preparo a apostila para fazer um negócio bem legal, bem dinâmico, mas dessa vez não deu tempo de preparar a apostila, porque já perto de meio-dia a gente criou a live, só deu tempo para almoçar, preparar aqui o estúdio, acender as luzes, ligar as câmeras e a gente começar a bater esse papo. Então vamos lá. Galera, o que é que nós temos aqui, ó? Primeira coisa que eu quero conversar com vocês, gente, e aí eu vou fazer um teste aqui de lápis, ó. Esse lápis está fininho, vou colocar aqui um lápis mais... Tá, pronto, assim vai ficar melhor para a gente ver. Gente, o que é que nós temos? Tá? Eu vou fazer aqui uma contextualização e uma base para que a gente possa entender.
Então nós temos duas coisas principais que eu trouxe para vocês. A primeira é um negocinho chamado de pós-outorga, tá? E essas duas coisas que eu vou trazer para vocês são totalmente diferentes. A outra coisa que nós temos aqui é a parte de responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica. Então eu vou pedir liberdade para vocês para a gente ir escrevendo aqui, técnica. A gente escrevendo aqui, já que não deu tempo para fazer uma apostila, vamos fazer uma aula bem clássica, bem tradicional. Beleza? E uma outra novidade agora que a Anatel também está trazendo é a parte de saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança, perdoe minha letra, tá, gente? Eu sei que minha letra é muito feia, mas é o que nós temos para hoje, já que não temos apostila. Saúde e segurança do trabalho. Pois bem, eu quero focar primeiro nesses dois aqui, tá? Nesses dois aqui que eu estou centralizando na minha tela. Servidos aí, um cafezinho depois do almoço, é sempre bom, né? Então, o pós-outorga é tudo aquilo que vem após a outorga, como o próprio nome já sugere, né? O que é um pós-outorga? Bom, é um nome que o mercado criou, para deixar bem claro para vocês, porque uma vez que o provedor ele tem autorização da Anatel, ele precisa seguir as obrigações da Anatel depois de estar autorizado pela Anatel. Como o nome dessa autorização a galera chamava antigamente de outorga, então a gente chama de pós-outorga, certo? Então esse pós-outorga aqui que eu trago para vocês, ele está muito relacionado à parte da Anatel. Pois bem, essa parte da Anatel não confundam com a responsabilidade técnica, porque a responsabilidade técnica é uma coisa exigida pelo CREA, tá? Pelo CREA ou o CRT, que também é conhecido como CFT, é porque esse R é de regional e esse F é de federal. Então existe um Conselho Federal dos Técnicos e existe um Conselho Regional dos Técnicos, assim como existe um Conselho Federal dos Engenheiros e existe um Conselho Regional dos Engenheiros, que é o que a gente chama de CREA. Então, não pode confundir essas duas coisas, tá? Que são bem diferentes uma da outra. Pois bem, o que é que diz na Anatel? A Anatel ela fala assim, ó, o provedor de internet, né? Óbvio que eu estou traduzindo com as minhas palavras, o provedor de internet ele precisa ter autorização da Anatel para começar a operar. E ele precisa seguir as obrigações mensais e as obrigações periódicas da Anatel. Dessas obrigações, as mais conhecidas é uma chamada de relatório DICE. Relatório DICE. O que é esse relatório DICE, gente? Esse relatório DICE é uma obrigação da Anatel em que ela pede que os provedores de internet eles declarem mensalmente, semestralmente e trimestralmente algumas informações do provedor de internet. Tá? É tanto que o pessoal aqui da nossa empresa está sempre em contato com vocês aí, o Eduardo, o Matheus, a Vanessa, a Débora, a Lorena. Por quê? Nesse serviço aqui, a gente tem que mandar mensalmente quantidade de clientes, qual é o tipo do cliente, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, qual é a tecnologia que ele é atendido, se é via fibra, via cabo de rede, via rádio, etc. Beleza? E qual é o faturamento da empresa voltado para internet, para venda de internet. Aí nós temos também os relatórios, né, que demoram mais, que a Anatel quer saber o CAPEX e o OPEX do provedor, ou seja, o que foi investido naqueles últimos meses do provedor de internet, o que é que tem de custo operacional, e tem também as declarações de infraestrutura, que o provedor de internet ele também precisa dizer para a Anatel onde ele está localizado, onde estão localizados os POPs dele, ou seja, os pontos de concentração, e quais são os pontos que o teu provedor de internet se conecta com outro provedor de internet, ou seja, com o teu fornecedor de link ou com uma pessoa que você fornece link. Então, todas essas informações, a Anatel vai criando uma teia, né, e vai fazendo o relatório macro deles
para ir decidindo quais são as políticas que eles vão tomando e para ter um controle regulatório do mercado. Pois bem, né, não é novidade para ninguém que as telecomunicações, assim como os transportes, energia e alguns outros setores da economia brasileira, eles são regulados, porque são pontos-chave, são economias-chave da economia global do Brasil, que eles são regulados pelo governo federal. E para as telecomunicações foi criada a Agência Nacional de Telecomunicações. Pois bem, próximo passo. Vamos falar agora de responsabilidade técnica. Gente, no Brasil também existe uma lei que fala assim, ó, as empresas, todos os provedores de internet, eles são obrigados a ter um responsável técnico. O que é esse responsável técnico, gente? Todo provedor de internet, e isso não é a Anatel que diz, tá? Isso não é a Anatel que diz. Se eu for atrás da lei aqui, eu até acho, isso é uma lei aprovada pelo Congresso, eu acho que na época da ditadura militar, faz muitos e muitos e muitos anos. Ai, o microfone soltou aqui, gente, foi mal. Então já faz muitos e muitos e muitos anos que já tem essa regulação da Anatel que obriga os provedores de internet a terem responsável técnico, certo? E aí o que acontece? Recentemente, tá dando uma dúvida muito grande na galera, porque o pessoal acha que isso é coisa nova. Então, deixa eu fazer o seguinte, me dá só 30 segundinhos de intervalo que eu tenho que ajeitar esse microfone aqui rapidinho, pera aí. Pronto, já voltei. Como eu prometi, foi coisa rápida. Então, continuando. A Anatel, aliás, não é a Anatel, né? Existe uma lei federal que, para os pontos críticos, as empresas são obrigadas a ter um responsável técnico. Por exemplo, qualquer pessoa pode abrir uma farmácia no Brasil? Pode, mas ela é obrigada a contratar um farmacêutico. Não pode existir uma farmácia sem farmacêutico. Qualquer pessoa pode abrir uma clínica veterinária, mas tem que ter um veterinário responsável. Uma academia tem que ter um educador físico responsável. E assim sucessivamente. O provedor de internet, as empresas de telecomunicações, ela entrou nesse nível de empresas que precisam de uma faixa de segurança maior. Então, todo provedor de internet precisa ter um profissional, certo, cadastrado lá como responsável técnico. E o que é esse responsável técnico? Eu vou até escrever aqui para a gente criar uma linha de raciocínio, gente. Esse responsável técnico, o que é que ele é, né? Ele é um profissional que a empresa deve manter no quadro técnico. Então, é um profissional que a empresa deve manter no quadro técnico. Deve manter no quadro técnico da empresa. No quadro técnico da empresa. Pois bem, beleza. Ou seja, todo provedor de internet ele precisa ter um funcionário, certo? Que tenha habilitação comprovada. O que é essa habilitação comprovada? Ele tem que ter um curso técnico ou um curso de engenharia reconhecido pelo MEC e registrado no Conselho, tanto no CREA ou no CFT, CRT. Ou seja, e se o seu provedor de internet ele não tem esse profissional, que ele é formado e com certificação, mas ele pode contratar e terceirizar o serviço de um outro profissional. Então, aí, nesse caso, você contrata um responsável técnico, o que é diferente da parte da Anatel. Por quê? O que eu estou percebendo? Quando eu fui avisar hoje para a galera, que a Anatel vai começar a pedir a comprovação de responsável técnico, a galera que faz esse serviço com a gente começou a confundir e achar que tudo estava incluso.
Gente, o que está incluso aqui são as notificações da Anatel. Por exemplo, quando a Anatel lança uma resolução nova dessa, é uma obrigação nossa, por conta desse serviço, comunicar aos nossos clientes. Cara, a partir do dia tal, a Anatel vai começar a pedir tal coisa. Aí essa tal coisa, nesse caso, uma delas vai ser a parte de responsabilidade técnica. Então, a empresa, o provedor de internet, ele precisa contratar um técnico com certificado registrado no CRT ou um engenheiro com diploma registrado no MEC e no CREA também, para ser responsável técnico pela empresa. Joinha? Pronto. Isso aqui é uma coisa nova. Estava até conversando com minha equipe hoje. Nós chegamos a essa conclusão. Isso aqui é uma coisa nova? Não, gente, isso aqui não é novidade, porque a lei ela já existe, se eu não me engano, desde os anos 70. Desde os anos 70 que isso é obrigatório. E o que é que muda, Alan? O que muda é que, a partir de agora, a Anatel vai pedir que os provedores mandem uma comprovação de que estão registrados no Conselho. E quando é que eles vão pedir isso? Gente, pela data a partir do dia 30 de agosto. Só que a gente não sabe ainda como é que eles vão pedir isso. Se eles vão abrir uma declaração para a gente declarar, se eles vão pedir por e-mail, se eles vão pedir por ofício. Então, a gente ainda não sabe como é que eles vão pedir essa comprovação. De toda forma, qual é a orientação que nós estamos dando para os nossos clientes, amigos e parceiros? Se você ainda não tem um responsável técnico, certo? Se você não tem um responsável técnico, normalmente a Anatel ela envia uma notificação e dá um prazo para resposta. Então, se você não quiser contratar um responsável técnico agora, você pode aguardar a Anatel oficiar a empresa, beleza? Com esse ofício, dentro desse prazo, aí a gente pode te apoiar, pode te ajudar, a gente pode ou oferecer esse serviço que nós temos aqui na empresa, ou a gente pode te orientar, que esse é o nosso papel como consultor de vocês, a gente pode te orientar a como conseguir um responsável técnico, que inclusive esse responsável técnico pode ser você mesmo, dono do provedor de internet, se você quiser. Por exemplo, eu tenho um provedor de internet, eu não pago um responsável técnico, porque eu mesmo sou responsável técnico pelo meu provedor. Só que no caso, eu fiz um curso de técnico em telecomunicações e fiz um curso de engenharia na área de telecomunicações, por isso que eu posso ser responsável técnico. Alan, então precisa fazer os dois cursos? Não, ou um ou outro. Existem muitos cursos online de técnico em telecomunicações que são reconhecidos pelo MEC e pelo Conselho. Esses cursos normalmente têm duração de 7 meses. Você fazendo esse curso direitinho, você mandando aqui para a gente pode ir orientando, pode dar nas dicas. Agora, se você também não preferir, não, eu prefiro não perder esses 7 meses, prefiro contratar alguém. A gente pode oferecer os nossos serviços ou te orientar. Ou então, o que é que a gente pode fazer? Alan, tem tal pessoa que pode ser meu responsável técnico, aí você é cliente nosso, manda as nossas informações, aí esse serviço aqui, ele está incluso nesse aqui, ó. Por exemplo, Alan, eu tenho um profissional que ele tem essa profissão, aí a gente vai lá e consultar, a gente consulta para você no conselho para ver se ele está apto ou não para ser responsável técnico pela sua empresa. Beleza? Alguma coisa, Lorena? Tudo certinho por enquanto? Então vamos continuar. Pode falar. Beleza. Então é isso. Então, outra coisa, galera. Já já eu abro aqui para as perguntas de vocês, tá? Não estou nem com o Zoom aberto não, para ver como é que está a situação. Então vamos lá, expliquei o que é o pós-outorga e expliquei a parte da responsabilidade técnica. A outra coisa que nós temos aqui é que a Anatel vai começar a exigir a parte de saúde e segurança do trabalho. E o que é isso? É o famoso SST, Saúde e Segurança do Trabalho.
Então, galera, isso também não é uma obrigação imposta pela Anatel, isso também é uma obrigação imposta pelo governo brasileiro, pelas leis, não sei se é governo, enfim, eu não entendo muito bem dessa parte, mas existe uma lei federal que fala que todas as empresas precisam ter um programa voltado para a segurança do trabalho. Aí o que acontece? As empresas grandes, né, todas já fazem isso porque elas são muito fiscalizadas. As pequenas acabam que não fazem, vão deixando um pouco avulso. Aí o que acontece? Acaba provocando meio que uma concorrência desleal porque o custo vai ficando maior para um e menor para outro. Ou você pode ver também de uma forma diferente. Eu estou só levantando aqui uma situação. O que é isso? O que é isso? Isso não é a Anatel que obriga, tá? Toda empresa precisa ter o que nós chamamos de PGR, que é um programa de gerenciamento de riscos. Quais são os riscos que tem na sua empresa? Qual é o nível de risco da sua empresa? O que é que você faz para mitigar esses riscos? Quais são os programas? Você faz treinamentos? Quais são as sequências de treinamentos? Ou seja, precisa ter um programa de gerenciamento de riscos. No caso do provedor de internet, ele precisa também de um negócio chamado de PCMSO. Se eu não me engano, é Programa não sei o que, Médico de Saúde Ocupacional. Ou se eu esqueci, Lorena, pesquisa para mim o que é. Controle médico. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse de saúde ocupacional é um programa feito por um médico do trabalho que ele vai dizer assim, olha, essa empresa ela tem um grau de risco número 2. Esses colaboradores, como trabalham em altura, eles precisam fazer exames periódicos. Então tem que fazer exame de glicemia, tem que fazer exame de pressão, tem que fazer exame de não sei o quê. O médico é quem vai dizer quais são os exames que o funcionário precisa fazer. Para garantir que ele, na hora de uma subida, para garantir ninguém garante, obviamente, para minimizar os riscos dessa pessoa ser uma pessoa adoentada, subir num poste, desmaiar, cair lá de cima e piorar a situação. Outra coisa que os provedores também precisam é um negocinho chamado de LTCAT, tá, gente? Que é um laudo técnico das condições ambientais de trabalho. A sigla aqui me pegou agora, a Lorena me corrigiu. Ou seja, nós precisamos mapear as condições de ambiente de trabalho. Por exemplo, aqui no LTCAT, esse laudo que vai dizer o profissional trabalha em altura. Portanto, ele precisa fazer um curso de NR35. Esse profissional, ele trabalha próximo à rede elétrica, então ele precisa do NR10. Esse profissional, ele precisa utilizar EPIs, então ele vai precisar fazer um curso de NR6. Esse profissional, ele trabalha, de certa forma, dirigindo, então ele vai precisar de um curso de direção defensiva. Esse profissional está exposto ao sol, é recomendado que ele use protetor solar, ou seja, as condições de ambiente do trabalho, isso aqui é lei no Brasil desde 1º de janeiro de 2023. Desde 2023. Então, desde 2023, tem um sistema chamado E-Social, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é obrigatório que todas as empresas façam o envio por funcionário de todas essas informações técnicas e detalhadas da saúde e das condições de trabalho de todas as empresas. E não é só para provedor, são todas as empresas do Brasil, inclusive os provedores de internet. Beleza? Aí a Anatel também vai começar a pedir, aí eu de novo falo, não sei como que eles vão pedir, mas isso fala na norma, que eu vou já abrir a resolução aqui para vocês. Eles vão começar a pedir uma comprovação de que vocês entregaram uma ficha de EPI para os funcionários. Isso aqui, gente, infelizmente, eu acho, é uma simples consequência de um descaso enorme que está acontecendo na nossa profissão, em que a vida ela não é valorizada. Infelizmente, em muitos provedores de internet acontecem acidentes, infelizmente falecimentos, né? Ou seja, óbitos, acontecem acidentes gravíssimos e a gente só vê a galera subindo em poste de chinelo, enfim, completamente de forma inadequada. Então, infelizmente, isso acaba sendo uma consequência desse desleixo que vai se acumulando e a galera precisa tomar alguma providência. Aí, vamos lá, gente. O que acontece aqui? Então, eles falam que vão pedir também uma ficha de EPI.
E eles falam também que vão pedir uma comprovação, de treinamentos. Uma comprovação de treinamentos. Ou seja, os trabalhadores e provedores de internet, eles precisam pelo menos de NR35, NR10. E dentro desses dois aqui, já está incluso o NR6, que é como utilizar os EPIs. E aí a galera está falando, né, na notificação da Anatel, ela ficou exposta dizendo que eles vão começar a pedir essas informações. De novo, eu não sei se eles vão abrir um relatório para que a gente mande esses PDF para eles. Eu não sei se eles vão abrir um sistema e eu não sei se eles vão se integrar já com o Ministério do Trabalho e já pegar essas informações direto do e-social. Eu, sinceramente, eles não divulgaram como é que vai ser essa situação. Agora, o que acontece? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu acho que essa foi. E essa aqui, gente, é a resolução para vocês verem. Ó. Não estou tirando... E outra, né? A galera fica chateada comigo, porque eu acabo sendo o mensageiro dessas notícias. Então, a gente vai falar com o cliente. Pô, Alan, eu ia falar uma palavra agora. Alan, você fica trazendo um monte de coisa, tal, é muita despesa, não sei o quê. Calma, garotinho. Eu estou executando a minha função, que você contratou o nosso escritório para lhe deixar ciente e avisado do que está acontecendo. E é isso que eu estou fazendo. Fica com raiva da Anatel, fica com raiva de quem for, mas de mim não, porque eu estou aqui exatamente para esclarecer essas situações. Belezinha? E outra coisa, vai gerar despesa? Vai. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Infelizmente, eu acho que esse é o objetivo da Anatel. Infelizmente, eu acho que esse é o objetivo da Anatel. Pelo que eu estou percebendo das movimentações da Anatel, eu estou percebendo que o objetivo dela é subir o custo para que a galera ou se organiza ou sai do mercado. É o que eu estou percebendo, um julgamento pessoal meu. Tá? É isso que eu acho que está acontecendo. Eu acho que a Anatel está com o objetivo de endurecer as fiscalizações para obrigar que a galera ou se organize ou saia do mercado, para poder o mercado ficar mais organizado e venhamos e convenhamos, em muitas regiões a bagunça está bem grande, né, gente, do nosso setor. Mas, bora lá, gente, olha só, olha o que aqui fala aqui, ó, resolução interna da Anatel, número 428, de 28 de abril de 2025. Dá para ler direitinho, hein, Lorena? Dá, né? Olha só aqui, ó. Publicado na data de 30 de abril de 2025, parará, última atualização, que eles fizeram a atualização agora essa semana, que foi quando o bicho começou a pegar. Aí aqui fala assim, gente, ó, olha só, isso aqui foi mudado também. Então, na verdade, não é até o final desse mês não, tá? Eu já vou fazer uma correção aqui, ó. Esta resolução interna entrará em vigor 180 dias contados da data da publicação. Então, se ela foi publicada em abril, então ela vai, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, olha só, ponto positivo. Positivo assim, uma hora vai chegar, né? Então, essas obrigações elas vão entrar em vigor 6 meses depois da data da publicação, que vai ser 30 de novembro de 2025. Aí aqui está dizendo, estabelece os documentos para comprovação e adoção de medidas de prevenção de acidentes e irregularidades e que estão regulares trabalhistas e fiscalmente. Bora lá. Aqui fala, o conselho diretor, não sei o que. Eu vou pular essa partezinha aqui. Aqui começa a brincadeira. Preste atenção. Ó. Deixa eu dar um zoom maiorzinho aqui para conseguir encaixar direitinho aqui na tela. Ó. Show de bola. Olha só. Artigo 2º. A autorizada do serviço de telecomunicações, ou seja, os provedores de internet, a cada 2 anos, precisam comprovar para a Anatel que adota medidas de prevenção de acidentes mediante a apresentação dos seguintes documentos. Olha o que eu falei, ó. PGR, certo? Tem que ter também, que eu acabei de falar, ó, o PCMSO, certo? Acabei de falar para vocês. Tem que ter também, ó, a recepção de equipamentos de proteção individual, ou seja, a famosa ficha de EPIs e EPCs, beleza? Tem que comprovar o que mais? Realização de treinamento sobre segurança do trabalho de acordo com as NRs, ou seja, comprovar que está treinando os funcionários.
que cumprem o anexo 2 da NR4. O anexo 2 da NR4 é que fala sobre o grau de risco dos provedores de internet, que é grau de risco número 2 também. Precisam comprovar também, atestado de capacidade técnica que comprove a existência de condições necessárias para a execução do volume de serviços, que isso aqui está relacionado com LTCAT, e tem que ter também um resumo de relação do tomador de obra. Isso aqui tudo são documentos voltados para a segurança do trabalho. Próximo artigo, artigo 3º. Vamos lá, o provedor de internet precisa comprovar anualmente a Anatel que está regular com suas obrigações trabalhistas fiscais mediante a apresentação de... Isso aqui a Anatel já pede, certidão negativa trabalhista, a certidão de regularidade do FGTS, certidão negativa dos débitos federais e agora é a novidade. Quer falar alguma coisa, Lorena? Porém, assim, antes ela só pedia essa documentação quando você ia tirar a outorga, que ela está dizendo que vai pedir a cada 2 anos, né? Antes você só mandava, a primeira vez que eles pedem isso é quando você vai tirar a outorga, a cada um ano, né? Isso, a cada um ano. Lembrando que a cada 2 anos é a parte de segurança do trabalho. Olha só. E a cada ano é essa parte aqui, fiscal e técnica, anualmente. Ou seja, se a sua empresa tiver alguma dívida trabalhista, que tiver alguma ação e ela perder essa certidão negativa, a outorga do provedor ela pode ser cassada. Se você não tiver regular com o FGTS, ou seja, anualmente não tiver pagando os boletos de FGTS direitinho, aí a empresa também pode ter a outorga cassada. Se não tiver a certidão negativa de débitos federais, também pode ser cassada. E aí vem a novidade, né? A novidade é assim, que a Anatel vai começar a pedir a partir de novembro registro junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia, o CREA, ou junto ao CRT. Então, gente, é isso aqui, né? Essas aqui são as novidades da tia Ana, as novidades da Anatel. E aí eu queria agora saber se vocês têm alguma dúvida. Eu vou ativar aqui o som de vocês, tá? Deixa eu ativar aqui. Quem quiser mandar alguma dúvida, mande aí no chat ou pode falar e fique à vontade. Estou aqui completamente às ordens. Se conseguirem entender direitinho. Opa, o Vinícius levantou a mão? Vai lá, Vinícius. Vinícius, no seu caso que você já está fazendo tudo, essa live, essa reunião acaba sendo meramente de revisão. Ah, tá. Então não vi que foi perguntou, então eu vou só responder. Se a empresa já estiver fazendo direitinho, os funcionários estão treinados, NR10, NR35, a cada 2 anos tem que reciclar. Se já tiver o programa de gerenciamento de riscos, já tiver LTCAT, já tiver PCMSO, já tiver responsável técnico e já está enviando mensalmente as obrigações da Anatel e mais, né? Está mantendo as certidões em dia. O que é manter as certidões em dias? É não ter processo trabalhista que não seja resolvido, é pagar os boletos de FGTS, é pagar os impostos direitinho, porque senão isso pode fazer uma negativa, né? Pode negativar a empresa. Ou positivar, como a gente fala. Negativa é quando não tem nada. Então ela pode positivar a sua empresa. Se você já está fazendo tudo isso, é só segue o jogo. Tá? E essas exigências da Anatel é exatamente para poder empatar o jogo, para que todo mundo fique no mesmo nível. Tem mais uma? Agora é o Vinícius. Ah, tá. Manda, Vinícius.
Vinícius, nesse caso a gente vai precisar conversar com o nosso comercial, porque particularmente, eu peço até desculpa, eu não tenho um domínio dos detalhes de todos os contratos. Mas normalmente a gente faz essas orientações, tá? Não, a gente já faz essas orientações aí direitinho. Tá, beleza? Principalmente quanto a curso. E tem que ter cuidado, porque às vezes a galera chega assim, eu sou técnico de construção civil. Não, aí não rola, né? Não dá certo. Tem que ser na área de tecnologia, ou na área de telecom, e eles aceitam na área de elétrica também, tipo eletrotécnico. O CBO. Tá, cara, sua pergunta foi muito boa, que eu queria já ter falado isso, mas aí você me lembrou que eu não falei isso. Então, vou até compartilhar aqui o quadro para a galera. Gente, boa. Guardei, Vinícius, essas perguntas são muito agregadoras. Gente, olha só. Eu vou especificar para vocês aqui, que eu estou vendo muito esse erro. Tem uma galera que vem no WhatsApp para mim e fala assim, Alan, a partir de agora eu vi no site do CRT que todos os técnicos que trabalham no provedor de internet, eles precisam ter registro no CRT. Gente, primeiro, o que é um médico? Um médico é um profissional formado em medicina, beleza? O que é um advogado? Um advogado é um profissional formado em direito que passou no exame da OAB, que é o Conselho dos Advogados. O médico tem um CRM. O que é o odontólogo, ou o famoso dentista, né, que a gente chama popularmente? Um dentista, ele é um profissional formado em odontologia, que passou lá e tem um registro no CRO. Mesma coisa é assim, gente, ó. O que é um técnico? Galera, um técnico é um profissional que tenha formação técnica. Então, da mesma forma, você é formado em medicina? Não. Você pode dizer que é médico? Não. Você é formado em engenharia? Não. Então, você não pode dizer que é engenheiro. Você é formado em odontologia? Não. Então, você não pode dizer. Que é dentista. Você é formado em direito? Não. Então, você não pode dizer que é bacharel em direito. Você fez algum curso técnico? Não. Então, você não é técnico. Sinto muito lhe dizer. Mas, infelizmente, é assim. Você não é técnico. Então, o que é que a galera está fazendo? O pessoal está registrando na carteira dos clientes técnico de telecom, na carteira de trabalho do técnico. E, por consequência, vai pôr social, né? Que a contabilidade manda. A partir do momento em que você reconhece que o seu funcionário é um técnico, obrigatoriamente ele tem que ter registro no CRT. Porque senão pode acontecer dois problemas. A fiscalização está leve, mas vai depender do humor do fiscal, tá? Quais são os dois problemas que podem acontecer? O técnico, ele pode ser processado por exercício ilegal da profissão. E a empresa também pode ser processada porque contratou alguém que está exercendo a profissão ilegalmente. Então, na hora de registrar o funcionário, você coloque assim, ó, instalador de internet, instalador de fibra ótica, você coloque reparador de rede, você coloca muitos e muitos desses nomes, que é a descrição do cargo, o CBO, que é o Código Brasileiro de não sei o que, Lorena. O que é CBO, Lorena? Código Brasileiro de Ocupação, né? Eu acho que é. Então, não registrem seus funcionários como técnicos se eles não tiverem curso técnico. Ele pode ser um instalador, ele pode ser um cara que tem muita experiência, um cara genial, faz a fusão perfeita, ele é exemplar, impecável, mas se ele não tem curso técnico, ele não é considerado um técnico. E eu estou vendo que o Conselho está batendo nas empresas e está forçando essa fiscalização, tá, gente? Então, cuidado na hora de registrar a galera. Pois é, exatamente. Agora pergunta se eles vão ficar satisfeitos se você contratar alguém dizendo que é contador sem ser formado em contabilidade. Eu acho que eles não vão gostar muito, né? É bem parecido com isso o exemplo, né? Entendeu?
Não, ou um ou outro. É porque existe assim, ó. Não, CRT e CFT é a mesma coisa. É porque existe o Conselho Federal, que é o CFT. Só que o Conselho Federal, ele dá as diretrizes. Aí ele abre escritórios regionais que vão operacionalizar, que é o CRT, Conselho Regional. Mesma coisa é a gente, né? Existe o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, mas só que a gente que é engenheiro tem CREA, que é do Conselho Regional. Entendeu? Sim, o CRT ele deixa o registro como se fosse nacional. A gente que é engenheiro não pode. A gente precisa ir lá no estado e fazer um registro local lá. Mas o estadual pode. Não é assunto da live, mas eu posso esclarecer um pouquinho, né? Isso aí é uma briga entre os conselhos, né? Eu não posso falar aqui em nome dos conselhos, mas eu vou falar como eu entendo. É que os conselhos, eles defendem a classe, ou era para defender, e eles determinam que é a atribuição de um e a atribuição de outro. O CREA entende que projetar requer habilidades físicas, matemáticas, que um profissional de nível técnico, ou seja, de nível médio, não tem disciplinas de física, de cálculo. Então, o CREA entende que projetar é uma atribuição de engenharia e não de técnico. Aí o CFT vai lá e diz o contrário. Aí fica essa briga entre eles, né? Então, eu não consigo opinar assim de certeza quanto a isso. Não, o que saiu na resolução é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O que saiu na resolução Tem é, um. é que a Anatel disse que o provedor tinha que ter CREA. Aí ela voltou atrás e disse assim: não, pode ser CREA ou CFT, mas isso aqui não é para Ah, assinar projeto, é para ser responsável ah, técnico. então não tem nada a ver com projeto. Projeto é outro. Projeto é outro assunto. Muito bem. Então a APR, que é uma análise preliminar de risco, né, está dentro lá, está previsto nas NRs como sendo uma obrigação da empresa de treinar os seus colaboradores que consigam analisar os seus riscos, tá? Antes de fazer qualquer serviço. Mas isso não vem em PGR, a PGR só vem dizendo assim, ó, precisa fazer análise preliminar de risco. Aí a forma que você vai usar é você que determina. Você vai usar papel, você vai usar aplicativo. Não, é ter na PR ou não ter na PR, se acidentou tem que abrir uma caixa do mesmo jeito. É acidente de trabalho. Não, porque já teve um acidente, né? Já teve um acidente. Pronto, aí é o que você falou, né? É jurídico. Aí é quando for para o juiz é quem decide se isso vai ser importante ou não. Do ponto de vista técnico, aconteceu o acidente, aconteceu. Uhum. Pois é isso mesmo. Mais alguma? Uhum. Uhum.
O que eu peço que vocês, na hora de fazer os programas de segurança do trabalho de vocês, tomem muito cuidado, gente, porque telecomunicações é uma área muito específica, é uma área muito perigosa, que todo mundo tenta meter o dedo, mas ela é diferente de todas as áreas. Um gerenciamento de risco de um provedor de internet é diferente de um gerenciamento de risco de um escritório, de um gerenciamento de risco de comércio de modo geral. Então tem coisas que são muito específicas que normalmente a pessoa que não é da área ela não tem essa observação. Então eu já peguei PGRs aqui na empresa que a gente pega a lei, a gente dá risada de tão ridículo que ele foi feito. Então cuidado. Não é porque você tem que você está protegido, tá? Tem que ser um negócio bem determinado, bem feito, porque se um dia precisar ir para um judicial, para um jurídico, quanto mais documentação você tiver, quanto mais embasado você tiver, mais respaldo você vai ter para fazer questionamentos perante o judiciário. Mas esse também não é a parte judicial, é mais com... Beleza. Valeu, Vinícius. A Lorena quer falar uma coisa, Lorena? É só para tu falar que a gente tem. É isso. O Roque Moreira tá com a mão levantada, tá com um tempinho, tá aqui na fila. Vamos lá abrir a fila aqui de dúvidas. Manda aí, Roque. Roque. Alô? Acho que o Roque levantou a mão sem querer. Vamos pular aqui para Simone. Quando o Roque voltar, ele fala. Simone Alves tem uma dúvida também? Opa! Peraí, vamos na fila aqui, que a Simone estava com a mão levantada primeiro. Só para levanta a mão, Jéssica, também, só para a gente criar uma filazinha aqui, por favor. Vamos dar prioridade para a Simone, que ela está com meia hora aqui que já está tentando falar. Manda, Simone. Sim, muito bem. Sim. Sim. Sim, sim. A gente fala provedor de internet, que é só uma forma mais geral de falar que hoje a Anatel chama tudo de... deixa eu pegar a palavra que a Anatel utiliza aqui perfeitamente para não me confundir. A Anatel chama todo mundo de autorizada de serviço de telecomunicações de interesse coletivo. Aí isso vale tanto para SCM, que é o provedor de internet, o STFC e o SEAC e a galera também do móvel. Fica tudo dentro dessa mesma classe. Então serve também, tá, Simone? Por nada. O Roque voltou aí? Levantou a mão? Manda aí, Roque. Boa tarde. Sim, Roque. A nossa empresa faz esse treinamento, mas a gente tem um gargalo muito grande, principalmente do NR35, que ele requer muita prática, né? Ele requer muita prática de nós, escada, resgate em altura, alpinismo, e a gente tem dificuldade, né? Tem muito curso online. Eu não consegui criar o nosso online ainda. Eu estou para criar agora desse mês para o próximo, porque se não tiver as práticas, a gente precisa criar um sistema de avaliação rigoroso, até para nos dar a garantia de que o aluno estava presente, prestou atenção e entendeu. Então eu estou na fase aqui de elaborar um sistema que a gente vai conseguir fazer a avaliação. Na hora que eu conseguir validar esse sistema, eu vou começar a lançar ele online.
que aí a gente vai conseguir escalar mais. Entendeu? Mas a gente tem que, de novo, tem que comprovar que o cara aprendeu a fazer um nó. Como é que comprova? O cara sabe fazer um nó, sabe fazer resgate em altura. Tem a parte de primeiros socorros, né? Reanimação, a massagem cardíaca. Então, tudo isso, combate a incêndio, né? Tudo isso está incluso no nosso treinamento e a gente faz na prática. Aí, para trazer ele para o online, eu estou vendo uma metodologia para fazer isso de forma bem feita. Olha, isso aí também é uma pergunta que é muito direcionada para o próprio conselho. O que eu tenho visto é que o conselho está aceitando profissionais de eletrotécnica para ser responsável técnico. Tá? Normalmente eles não negam não, porque assim, você manda, o profissional manda direto para o conselho, e o conselho é quem avalia se pode ou se não pode. Os que passaram aqui pela empresa, eles aceitaram o eletrotécnico como responsável técnico. Então você pode ser pela sua própria empresa, teoricamente. Não. O PCMSO ele é feito por um médico do trabalho. Ele é de saúde ocupacional, tá? Nenhum profissional, nenhum engenheiro, nenhum técnico pode fazer, não. Tem que ser, é um documento feito por um médico do trabalho. E não é qualquer médico, não. Ele tem que ser um médico especialista em medicina do trabalho. Aí, assim, quando cai aqui na nossa empresa, a gente já tem um médico parceiro que elabora, né? A gente já tem, obviamente, como a gente atende o Brasil todo, a gente já tem, né, todos os elos. Então, a gente já faz o PGR, o LTCAT e o PCMSO, mas é feito por um médico. A gente tem os médicos parceiros aqui do nosso escritório. E outra, tem que ser um médico do estado, do próprio estado. Então, a gente tem uma rede de parceiros no Brasil todo para que a gente consiga fazer esses exames, né, em qualquer estado do Brasil. Não, a APR, como o próprio nome já diz, ela é uma análise preliminar de risco, ele não é um laudo. É uma análise que no treinamento de segurança do trabalho, isso é um item obrigatório, a gente, instrutor, ensina o pessoal a como fazer uma análise preliminar de risco. Isso é uma coisa interna da empresa. Tá? Não precisa ser enviado, não. Rapaz, eu aconselho a galera a não colocar nada associado com técnico. Pronto, auxiliar de rede, você já tirou o nome técnico. O perigo é ter o nome técnico que o CRT pode vir para cima e querer exigir que o teu profissional tenha curso técnico. Tá? Então o ideal é evitar a palavra técnico. Vamos. Valeu, Roque. Um abraço, meu amigo. O Thiago Costa está aqui na fila. Manda aí, Thiago. Tem uma dúvida? Boa, tudo jóia. Vamos lá, Thiago. A gente às vezes tem a ideia de achar que a Anatel é a dona do pedaço, né? Mas vamos entender. A Anatel não é a Agência Nacional de Segurança do Trabalho, tá? Então a Anatel ela não tem uma ficha de EPI, não. Isso é uma coisa que o profissional de segurança do trabalho vai elaborar para você mediante uma consultoria ou pelo seu conhecimento técnico, você mesmo vai lá e analisa. A Anatel vai pedir que mande comprovações para saber se você está fazendo ou não. Mas não é a Anatel que vai decidir a tua ficha de EPI, qual é a melhor ficha de EPI que tem, qual é o melhor engenheiro que tem, entendeu? São coisas diferentes.
Tem que ter o CA, que a gente chama. Uhum. Ou seja, então, pois é, né? Por isso que a Anatel não tem esse controle de estar controlando isso. A Anatel quer que tenha comprovação, pelo menos, para ter uma noção de que o provedor está tendo o mínimo possível ali de segurança do trabalho para os seus colaboradores. Manda aí, Thiago, mais alguma? Olha, sim, por norma, né, a empresa precisa ter diálogos de segurança, onde essas ações para prevenções de acidente, ela tem que ser clara para todo mundo, né? Tem que ser clara para todo mundo. Porque não adianta nada você saber assim, se tiver um acidente, qual é o procedimento que tem que ser adotado? Tem que chamar o SAMU, tem que ligar para não sei quem. Se a galera não souber disso, não serve para muita coisa. E tem que ter também as orientações, treinamentos internos também sobre segurança. O POP é o nome para processo, né? Processo de operação. O procedimento operacional padrão. Então não adianta nada você ter todas as normas de segurança se nenhum funcionário seu sabe. Então não faz sentido. Certo? A empresa tem a obrigação de comunicar a todos os colaboradores quais são as atitudes a ser tomadas em caso de acidente, e isso tem que estar sendo sempre reciclado e sempre renovado e sempre lembrado. É por isso que existe o famoso diálogo de segurança, o DDS. Tem que ter regularmente. Fazer reunião, fazer ata. Exatamente. Quanto mais documentação você tiver, mais poder de defesa você vai ter em caso de problemas no futuro. Mais alguma coisa, Thiago? Valeu, Thiago. E aí, gente? E os demais? Deixa eu ver aqui o chat. O chat, o Rodrigo perguntou assim, em relação ao RT do CREA, é necessário que o técnico esteja com ela no momento da instalação? Ou é possível elaborar um relatório que liste todos os clientes no final do mês? Gente, só um minutinho, Gilvan, deixa eu responder essa aqui do Rodrigo no chat. A ART, certo? Essa aqui eu acho que vale a pena eu compartilhar aqui o quadro para explicar direitinho. Uma vez, e de novo, você pagar um técnico ou pagar um engenheiro, não é só pagar, tá, galera? Não é só pagar. Se fosse só pagar, era bom. Na verdade, né, você tem que pagar, né, e cumprir as obrigações. Belezinha? Então vamos lá. No momento que você tem lá um responsável técnico, se for um engenheiro, ou seja, se for um profissional do CREA, ele precisa estar emitindo uma paradinha chamada de ART, que significa anotação de responsabilidade técnica. Se ele for um técnico, ou seja, se ele tiver CRT, ele tem que emitir uma paradinha chamada de TRT, que é termo de responsabilidade técnica. Juridicamente, as duas têm o mesmo valor. Então, esses órgãos aqui, eles funcionam como uma espécie de cartório. Ou seja, todas as obras, todos os serviços, teoricamente, eles precisam ser registrados nesse cartório. Todos eles têm que estar lá bem registradinho, bem documentado. Então, todo contrato que a empresa tenha tem que ser registrado mediante TRT ou ART. Todo serviço, tudo. E cada documento, cada emissão de documento desse, no CREA custa R$ 103,00 e no CRT custa uns 60 e pouco, né? Que é mais ou menos a metade do preço. Eu vou arredondar aqui para R$ 68,00, tá, gente? Eu não lembro de cabeça. Me desculpem, mas não lembro de cabeça. Esse aqui é o custo para emissão desse documento. Ou seja, cada cliente que o provedor instala, ele precisa emitir ou uma RT ou uma TRT. Alain, mas o custo da minha instalação vai lá para cima. Beleza. Aí, sabendo disso, esses órgãos criaram o documento múltiplo. O que é o documento múltiplo? Quando você tem serviços repetitivos e com custo barato, para não ficar caro, você pode abrir, por exemplo, uma ART ou TRT múltipla e com isso múltipla, tá certo. E com isso você registra até 50 instalações.
Então acaba que você pega esse custo e divide por 50 instalações. Beleza? Então cuidado, porque a galera chega aqui no escritório e fala assim, Alan, mas fulaninho está fazendo a metade do teu preço. Beleza, que provavelmente ele está trabalhando bem menos do que a metade, porque a galera acaba focando só no dinheiro e acha que só por ter um nome, não, eu vou contratar o Alan, porque o que acontece, né? Eu acabo fazendo conteúdo, a gente vai aparecendo na internet, aí a gente acaba ganhando um pouco de notoriedade. Reconheço que nós temos a nossa seriedade, a gente não negocia a nossa seriedade de jeito nenhum, a gente perde cliente, mas não perde a seriedade. Sem problema, aí o cara acha assim, não, eu vou pagar o Alan, porque eu pagando o Alan eu estou totalmente seguro. Não, gente, não adianta nada você pagar o melhor advogado do mundo se você vive de cometer crime todo dia. Entendeu? Então a forma mais barata é exatamente você ter um trabalhinho e fazer o dever de casa. Então tem que pagar um profissional e tem que fazer o dever de casa. Qual é a diferença do nosso escritório para muitos que tem no mercado? É que a gente tem consciência das obrigações e a gente pega no pé do nosso cliente, meu amigo. A gente pega no pé do nosso cliente, porque não é interessante para a gente que o meu cliente sofra uma multa por conta de um desleixo. Se ele levar a multa, vai ser porque ele quer, mas ele foi avisado, tá? Essa é a nossa filosofia. Até porque depois também tem isso. Até, exatamente, boa. Até porque se tiver uma cagada, a gente tem que ajudar a limpar. E depois que a cagada está feita, a caatinga aumenta, né? O mau cheiro aumenta. Então é melhor prevenir. Uma boa observação. O Gilvan também quer fazer uma pergunta. Manda aí, Gilvan. Boa tarde. Boa, Gilvan. Não, opa. Não, cara, isso aí não tem nada a ver, não. A forma que vai fazer, quem determina é a sua empresa. Se você vai querer fazer no papel ou se não vai, entendeu? Isso aí faz parte de uma consultoria. Aí você quem manda.
Se você pegar no papel também e o cara sair marcando um X em tudo, ou seja, gente, ó, para a gente não perder o nosso foco, né? Porque senão vamos sair daqui só à noite e acaba que a gente não discute o principal. Eu posso criar depois um treinamento para os nossos clientes básicos sobre as obrigações da parte de segurança do trabalho. Que como fazer um APR, como fazer, acaba ficando muito técnico, mas assim, a análise preliminar de risco, ela precisa ser feita em todos os serviços. Se você vai fazer anotando na mão, anotando numa folha de papel, anotando no aplicativo, riscando o carro com a chave, depois batendo uma foto, o que importa é fazer a análise preliminar de risco, certo? Aí isso é o que importa. A forma com que seus funcionários vai fazer, aí depende de você, em parceria com o seu consultor, com o seu técnico, com o seu engenheiro, que vai encontrar para você a melhor forma de se fazer, tá certo? É como você chegar para um educador físico e dizer que tem que correr 435 quilômetros todo dia. Não, pô, o educador físico é que vai analisar a tua situação e vai dizer, cara, eu te recomendo que tu corra só tanto. Então existe um profissional para isso, para ele ter experiência e tudo. Com relação à empresa ter um responsável técnico, né? Segundo o anexo 2 da NR4, essa obrigação ela só existe a partir de 501 funcionários. Empresas com até 500 funcionários, ela não precisa ter um técnico fixo na empresa. Ela pode simplesmente contratar consultorias e fazer trabalhos pontuais. A partir de 501 funcionários, aí a empresa ela é obrigatória, ela tem a obrigatoriedade de contratar um técnico só para ela. Tá? Aí para a gente tentar direcionar aqui para não perder o foco, né? Qual é o nosso objetivo aqui? É que a Anatel, a partir de 30 de novembro, corrigindo a data do começo da nossa live, ela vai começar a pedir. Ela pode começar a pedir, né? Que ela pode também demorar 1 ano para pedir. Eu não sei como é que ela vai fazer, mas ela divulgou uma nota dizendo assim: a partir de 30 de novembro, a gente pode pedir que o provedor de internet apresente a comprovação que ele tem responsável técnico e a comprovação de que ele está seguindo o mínimo sobre segurança do trabalho. Aí a gente vai tirando as dúvidas, mas pelo que eu estou vendo, vocês estão com muita dúvida específica sobre o que é um APR, o que é não sei o que. Aí eu posso, num segundo momento, fazer uma apresentação voltada para isso. O que é uma boa da gente convidar os nossos clientes para fazer isso. Sim. Eu vou preparar um mini treinamento focado só para os nossos clientes, explicando o que é um PGR, qual é a obrigação, qual é a multa que gera se não tiver, quais são as consequências, as consequências de ter e as consequências de não ter. Aí eu posso elencar isso bem direitinho, com bem detalhe, porque senão eu fico com medo e com a preocupação da gente ficar jogando um monte de informação e a galera ficar com um senso de terrorismo. Não, o Alan está fazendo live para implantar terrorismo. Eita, vai morrer, agora vai tudo se acabar. Não, calma, não mudou nada, é do mesmo jeito, devagarzinho a gente vai se organizando. Então tem essa preocupação de não passar, porque não é assim, né? Não é sensacionalista e não é o terror. É uma coisa que já existe desde sempre, que a Anatel só vai começar a pedir e que a gente faz tranquilamente. Nada que a gente não resolva aí numa sentada de cadeira e numa resolvida, enfim, na frente do computador a gente resolve qualquer coisa. Hoje em dia tem essa facilidade também, tá bom? Então não precisa ficar com esse complexo de medo, porque não é complexo. Vai ter um custo? Vai, mas não é complexo. Tá bom? Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. E anota aí, Lorena, para a gente não esquecer que a gente vai convidar nossos parceiros para a gente fazer um treinamento sobre essa parte organizacional de segurança do trabalho. Belezinha? Gente, mais uma coisa, e de repente eu posso fazer até para a próxima semana já, tranquilo. Aí eu já faço no horário assim de tarde ou de manhã, que normalmente é a hora que os donos e provedor estão mais parados, né? Quando é uma coisa mais técnica, eu gosto de fazer à noite, que é mais voltada para os técnicos. Então eu vou ficar fazendo assim mais ou menos esse horário, que é nesse horáriozinho da tarde. 3 da tarde eu acho muito bom, porque não tem mais a correria da manhã e já está relativamente mais tranquilo. Alguém mais tem dúvidas? Dou-lhe uma. Dúvidas? Dou-lhe 2. Dúvidas? Dou-lhe 3. Joinha, gente. Então, muito obrigado a todos vocês. Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Quero dizer que nós estamos às ordens, tá?
A galera que é parceira aqui do nosso escritório, a gente está sempre junto, a gente tem a honra de ter vocês como parceiro e vamos estar junto aqui para tirar todas as dúvidas e fazer todas as orientações, tá bom? Meu muito obrigado, uma boa tarde e já emendando que já estamos no final da sexta-feira, no final da tarde, boa sexta-feira e bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado, um abraço, fui!